Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Estamos quase na hora e aí temos alguns minutinhos. E aproveitar esses minutinhos para a gente abrir a live, né? E o pessoal ir chegando aos poucos. Companheiros da Casa Atmos, boa noite, Cláudia. Sueli, boa noite. Bem-vindos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Depois dá um ok para mim aí, tá? Se a imagem tá boa, se tá tudo direitinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, ótimo, Cláudia. Obrigado, viu? Vamos então aguardar mais um minutinho, 2, para o pessoal ir chegando, né? Mas desde já bem-vindos, vocês que estão aqui. Ernesto, boa noite. Tudo bem? Um prazer muito grande poder estar com vocês mais uma vez. Vou esperar só mais um minutinho para a gente entrar certinho, né? Dá tempo de entrar mais alguém. Meu relógio acabou de avisar que são 7 horas em ponto. Então vamos chegando, todos confortáveis. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez. É uma honra muito grande. Não poderia deixar de comentar, eu vim ainda agora, antes da hora de entrar, logo novo da casa. Amei, ficou ótima. Muito boa mesmo, adorei. Isabel, boa noite, quanto tempo. Rogéria, boa noite. Então, gente, vamos lendo a nossa página inicial, né? Os companheiros também da Casa Atmos aí presentes, que eu já tive o prazer de estar também na casa durante o mês espírita, que a gente inclusive está com saudade, né? No mês espírita a gente sempre tem a oportunidade de visitar tantas casas e tem isso das casas visitarem umas às outras, que é maravilhoso, né? Na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem oportunidade, então, como é um mês especial que a gente sente muita falta, inclusive é o mesmo mês que aqui em Saquarema também, abril, né? Então, a gente sente falta. Separei pra gente hoje uma página do livro Minuto de Sabedoria. O livro Minuto de Sabedoria eu costumo utilizar bastante na mocidade, porque são mensagens curtas e profundas, né? Às vezes quando você pega uma mensagem longa, assim, você até, se você estiver lendo, é bacana, né? Você consegue assimilar bem, tudo direitinho. Mas se você às vezes tiver outra pessoa falando, você só prestando atenção, às vezes a gente divaga um pouco. Então, trazer uma mensagem mais curta, mas com bastante reflexão. Que diz assim: estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que fora de nós, se não nos conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Muito importante a gente lembrar de Kardec, né? Que fala o tempo inteiro pra gente da necessidade
da gente conhecer a nós mesmos. Temos essa necessidade de nos autoconhecer, né? É muito importante para a gente ter esse autoconhecimento, fundamental. Então, convidar a todos para a gente fazer a nossa prece inicial, para a espiritualidade sintonizar completamente com esse momento que nós estamos começando agora, cada um em seu lar, cada um em sua casa, da maneira que estiver confortável. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais através da prece, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, mesmo ante todas as dificuldades. Estamos vivos, estamos presentes. Sabemos, Senhor, de todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis, sejam de saúde, seja financeiro, seja moral, diante dessa pandemia. Que possa, Senhor, nos confortar, que possa também nos fortalecer, a fim de que sejamos capazes de enxergar e tomar atitudes necessárias para que tudo isso passe logo. Nos envolva, nos abençoe, nos auxilie, agora e sempre, com a graça de Deus. Bom, o tema de hoje é um tema do livro Reconforto, Psicografia de Emmanuel, por Chico. É também um tema que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala Bem-aventurados os aflitos, né? E aí, o tema é nem todos os aflitos. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Mas antes, destacar que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de aflição. Como a gente intuiu na prece, é um momento de aflição financeira. É um momento de aflição de saúde, de enfermidade. E é um momento de aflição moral. Por que tudo isso junto? Sabemos que muitas pessoas estão passando por dificuldades por causa da pandemia, financeiras, tiveram que se reinventar, mudar de trabalho ou ficaram desempregadas, coisas aconteceram. Tivemos também problemas de saúde, né? Onde, além de todas as mortes, pessoas que ficaram debilitadas durante um tempo, com algumas sequelas. E também temos o grande problema, que é o problema moral. Quando tudo isso começou, eu acho que um pouco inocente que todos nós somos ainda, o meu primeiro pensamento foi: agora deu jeito, agora as pessoas vão aprender. Só que, com o tempo, a gente viu que a nossa deficiência em capacidade moral ainda é muito grande, né? Ainda temos um mix interior de egoísmo, ainda temos um mix interior de orgulho, ainda temos um mix interior de vaidade. Tudo isso ainda está presente, então é um causador transformador que está trabalhando tudo isso, às vezes ao mesmo tempo, né? Individualmente ou coletivamente falando. Então é um momento de aflição. E aí, chega então Emmanuel, refletindo sobre a fala de Jesus no monte, né? Dentre o Sermão do Monte, e dentre as bem-aventuranças, inclusive a gente já falou sobre as bem-aventuranças na casa, Jesus, dentre elas, fala: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4.
Jesus então vira para a gente e diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porém, estudando no Evangelho segundo o Espiritismo e com esse texto que Emmanuel traz para a gente, ele diz assim: nem todos os aflitos serão consolados. E aí surge uma preocupação: como assim nem todos os aflitos serão consolados? O que será que Rian vai falar na noite de hoje? Falar que nem todos os aflitos, ele está contrariando Jesus? Longe de mim querer contrariar Jesus, né, gente? Não é isso. Inclusive, se eu falar alguma besteira aqui, quando a gente acabar, o Ernesto vai entrar numa live de seguida e vai falar assim: gente, esquece tudo isso que ele falou, que isso não tem nada a ver, tá tudo errado, tá? Se tiver alguma coisa errada, Ernesto vai entrar e vai corrigir tudo isso que eu falar aqui. Mas não é Rian que está falando que nem todos os aflitos não serão consolados, não, tá? Isso está no Evangelho e isso está também nesse texto de Emmanuel através do nosso companheiro Chico. Mas será que todos nós seremos consolados? É uma ligação, claro, que a espiritualidade nos ajuda, com a nossa página inicial. Quando a gente leu a página inicial e diz: conheces-te a ti mesmo, e pensar: será que eu, conhecendo quem eu sou, sabendo das minhas necessidades, das minhas dificuldades, será que eu serei um aflito consolado? Será que eu estou aí no caminho para ser consolado? Claro, que merecedor um dia a gente vai ser, né? Mas será que esse momento é agora? E o que é a aflição, então? Né? Já que nem todos os aflitos serão consolados, o que é a aflição? A aflição é a agonia, a aflição é a amargura, a aflição é a angústia, a aflição são tormentos, enjoos, preocupações e ansiedade. Tudo isso são aflições que existem na nossa vida, né? Por vezes, a gente está no momento de aflição, de agonia. Estamos agonizando por algum motivo. Por vezes, é a amargura que está presente dentro da gente. Por vezes, é a angústia. E às vezes são os tormentos do dia a dia que faz com que a gente seja aflito. As preocupações são grandes mecanismos, chavinhas de aflições e ansiedade, né? Tudo isso faz parte das aflições. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos, tem uma parte que diz, um trecho que diz causa das aflições humanas. E aí, claro que a gente quer se perguntar por que a gente sofre, né? Quais são as causas das aflições humanas? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: muito do que sofremos tem a ver com causas anteriores à nossa existência, mas muito tem a ver com a vida atual também. E aí vamos refletir quanto a isso. Causa das aflições, por que a gente está sofrendo? Por que a gente ainda tem que passar por situações assim? Primeiro, muito do que nós sofremos tem a ver com causas anteriores e outras existências, né? Através da lei de ação e reação, a gente sabe que das situações que a gente passa durante as encarnações que vão e as expiações que a gente tem que cumprir. Porém, nós temos provas também, né? E além disso, as expiações às vezes nem é tão lá atrás assim. Que às vezes a pessoa fala assim: eu tenho expiações, isso com certeza tem causa de algo que aconteceu há 10 encarnações atrás e agora que tá vindo. Às vezes não. Às vezes é algo dessa encarnação que você ganhou a oportunidade de resolver por agora mesmo. Então muito tem a ver com a vida atual. E quando a gente pensa quanto a isso nesse capítulo, traz uma reflexão muito interessante para a gente.
a reflexão que traz é o seguinte: ele bota a responsabilidade nas nossas mãos, né? Se a gente parar para pensar, a gente sempre procura alguém para a gente botar a responsabilidade em algo que é nosso, né? Ainda que não diretamente, né? Ainda que indiretamente a gente é muito bonzinho com a gente mesmo, né? Uma expressão que a gente usa muito hoje em dia é passar pano, né? O que seria passar pano? Você ser bonzinho com uma situação que geralmente não era para ser. A gente tenta amenizar aquela situação, mas ok. E a gente costuma fazer muito isso conosco mesmo. Aconteceu certa situação, certa ocasião, que eu errei feio, mas aí eu falo assim: mas todo mundo erra, todo mundo tem o direito de errar. Deixa a situação para lá, mas fulano também tem a ver. Eu errei porque fulano me levou pro erro, ou fulano encaminhou o outro para cometer esse erro. E aí, nesse capítulo, ele bota a responsabilidade nas nossas mãos. Ele tira esse negócio de o outro fez isso. Não, você é responsável por aquilo que você faz e pelos caminhos que você segue na sua vida, né? Kardec diz assim: todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente às fontes dos males que os afligem, e verão mais frequentemente, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. É o famoso as atitudes e o criar ou não expectativa. Vamos refletir um pouquinho nessa fala de Kardec. Ele manda a gente parar. Opa, parei, vou refletir tudo que está acontecendo na minha vida hoje. Tudo, todas as coisas que eu estou passando pela minha vida, eu vou parar e vou refletir sobre elas. O que Kardec diz é que no fim a gente chega à conclusão que, na maioria das vezes, o causador desses problemas sou eu mesmo. E se eu tivesse agido de uma certa forma ou deixado de agir alguma coisa, deixado de fazer alguma coisa, essas consequências não teriam acontecido. É aquela famosa consequência de mãe que fala assim: leva o guarda-chuva que vai chover, e o filho não leva. O que acontece? Chove. Chove por quê? Porque ele tinha que ouvir aquela consciência mais plena dizendo para ele que ia chover. Então, nós temos que ter essa consciência plena. Se a gente parar para pensar, a gente chega realmente a essas conclusões. Vai falar assim: nossa, se eu tivesse feito isso, não teria essas consequências. Ou se eu tivesse deixado de fazer isso, não teriam essas consequências, né? Nos atendo e focando um pouquinho no nosso texto. O texto tem exatamente esse título: Nem Todos os Aflitos, só. E aí a primeira vez que eu fui ler também, eu falei assim: como assim, gente? Nem todos os aflitos serão consolados. Vamos entender o porquê disso. Por que então que nem todos os aflitos serão consolados? Primeiro, Emmanuel começa o texto dizendo que muita gente não suporta, não tira aprendizado e não aproveita a oportunidade. Ou seja, ante as aflições, seja ela qual for, qualquer aflição que apareça, primeiro, muita gente não suporta essas aflições, né? Chegou a aflição, aquela pessoa não sabe lidar com aquele problema. E aí, quando você não sabe lidar com o problema, você se desespera. E nesse desespero, já era. Você não consegue fluir, não consegue colocar nada para frente, a coisa não anda, não tem jeito. Ele diz, segundo, que muita gente não tira aprendizado. E isso é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Por quê? Na maioria das vezes,
a gente tira aprendizado nos momentos ruins mais do que nos momentos bons. É claro que se a gente não tivesse momento bom, a gente não ia aguentar também, né? Claro que a gente tem que ter momentos bons. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue tirar mais reflexões nos momentos mais difíceis da nossa vida. É a partir desse momento que a gente se torna mais forte. Porém, muitas pessoas ainda têm dificuldades de aprendizado ante essas dificuldades. Vem a aflição, não enxerga como uma forma de aprender, né? Se culpa, se deixa abater e não enxerga como uma maneira de crescer, a aprender um pouco mais. E não aproveita oportunidade. Falar que uma aflição, que uma doença, que um problema é uma oportunidade, pode parecer até meio mórbido, né? Pode parecer uma loucura você falar que isso é uma oportunidade. Mas na realidade é. Isso tudo é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Faz parte desse processo de transformação. Nesse mundo que a gente vive, nós estamos aqui justamente para passar por essas provas, para passar por essas situações. Isso faz parte de todo o nosso progresso, né? É assim que a gente vai tirando todo o aprendizado que um dia, né, quando a gente tiver um pouquinho mais evoluidinho, a gente não vai precisar passar por essa dificuldade dessa forma, né? De forma mais assim, não vamos ter a necessidade de uma pandemia para sacudir o mundo dessa forma. Algo que a gente nem consegue entender direito, mas nada acontece por acaso e a gente sabe disso, né? Então, a gente não enxerga isso agora como uma oportunidade. Porque estamos no meio da aflição. A gente está num barco com aquelas ondas assim, o barco prestes a virar. Como que eu vou enxergar isso como uma oportunidade? Mas é por isso que ele diz que nem todos os aflitos serão consolados, porque dessa oportunidade que nós estamos vivendo hoje, né? Disso que nós estamos vivendo hoje, poucas pessoas vão aproveitar a oportunidade de crescer. Muitos vão ficar ainda estacionados, muitos vão deixar para lá e perder essa grande oportunidade de reflexão, de aprendizado que a gente tem. E através das dificuldades que a gente experimenta as maiores conquistas, né? Através do valor, a gente dá valor às coisas mais... de uma maneira mais forte, mais consciente, mais dono de si. A gente sempre aproveita essas oportunidades e tira grandes aprendizados a todas essas conquistas, né? A gente percebe que nada na nossa vida que é conquistado é algo assim fácil, né? Tudo que é conquistado, que a gente dá um valor, é através de dificuldades, de situações que acontecem. Por exemplo, muita gente às vezes desvaloriza o estudo, alguma coisa assim. Até você estudar, né? Muita gente fala assim, mas você só estuda. Mas eu falo muito isso com os jovens, que eles às vezes são desvalorizados, né? Eu falo assim pro jovem, mas você só estuda, você vai ver quando trabalhar, quando tiver essas coisas. Não, mas esse só estudar dele é extremamente importante e existe uma grande dificuldade ali. Tanto é que muita gente não dá continuidade aos estudos. Então a gente não pode valorar botando de uma forma, é mais fácil, é mais difícil. Não. Cada um tem a sua dificuldade. Cada um tem o seu ponto de transformação. Mas quando você se forma, seja na escola, na universidade, no curso técnico, que seja, qualquer tipo de curso, quando você chega ali, aquele sentimento é maravilhoso. Por quê? Porque você sabe das dificuldades que você passou para conquistar aquilo. Você sabe todas as etapas, todas as provas,
sabe tudo que você passou para chegar naquele momento. Então, tudo isso é mais valorizado. Então, por isso que passamos ainda por dificuldades, né? Porque através dessas dificuldades que nós vamos dar os devidos valores. E nesse momento eu acho fundamental a gente falar sobre o Evangelho, né? Como no estudo de hoje. Porque o Evangelho ele nos acolhe, o Evangelho ele nos abraça, o Evangelho ele nos tira a agonia. E além disso, ele nos mostra o caminho. Então é fundamental para a gente estudar o Evangelho. A gente estava até conversando dentro da Casa Espírita, na semana passada, da importância que está sendo, além desses estudos online. É lógico que a gente quer sempre estar presente, abraçar. Ainda não tive a oportunidade de estar na nova sede da casa, para estar com vocês, para abraçar. Nas duas outras eu fui, mas na nova sede eu ainda não tive a oportunidade de ir para estar com vocês, para abraçar, para andar de Kombi com o Ernesto. Não sei se o Ernesto vai lembrar dessa história da Kombi, mas não tive a oportunidade de andar de Kombi com o Ernesto ainda, mas teremos, né? Mas além disso, desses estudos que estão sendo importantíssimos, outra coisa muito importante para a gente também tem sido o culto do Evangelho no lar. Não sei se todos aqui que estão assistindo praticam. Quem não pratica, pede ajuda dos companheiros da casa, manda mensagem, tem sempre gente à disposição para explicar como é que faz. Faz uma live assim, primeiro culto live, também com a participação, mas está sendo fundamental você trazer o Evangelho para dentro da sua casa. A Kombi não saiu, já sei quem que não deixou essa Kombi sair, né? Já estou sabendo dessa história, né? Foi vetada a história da Kombi. Mas é fundamental a gente fazer o Evangelho. Nossa, tem sido assim grandioso o Evangelho dentro de casa. E a gente vê na minha casa toda segunda-feira, e a gente vê como que isso tem feito diferença, né? A gente se manter firme no culto do Evangelho no lar. Durante muitos anos a gente deve ter começado a fazer o culto do Evangelho no lar lá para 2007, alguma coisa assim. Mas a gente via que fazia assim, fazia 2007 até 2008, dava uma pausa, né? Aí ficava um tempo sem fazer e depois voltava. A gente tem lá no registro do Evangelho, tem lá 2007, aí depois 2009, depois aparece um 2011, um 2013, quase de 2 em 2 anos. Tem lá o registro, a gente começando a estudar o Evangelho, mas acredito que uns 3 anos para cá, uns 3, 4 anos para cá, a gente tem feito toda segunda-feira. E agora, com essa questão da pandemia, intensificando ainda mais. E é fundamental a gente trazer o Evangelho para dentro da nossa casa. Fica a dica que nos ajuda muito nessa situação. E aí, Emmanuel traz uma série de adjetivos não muito legais, mas só para a gente entender e refletir um pouquinho sobre essa situação que nem todos os aflitos serão consolados, né? Porque ele diz que geralmente os aflitos que não serão consolados é porque tem certos tipos de comportamento que são problemáticos. E aí você não consegue alcançar a consolação. Primeiro ele diz assim, como geralmente nos comportamos. Aí é um pouco preocupante, porque eu falo assim, quando geralmente nós nos comportamos, a gente se bota e fala assim, vai puxar a nossa orelha, né? Emmanuel sempre firme, objetivo, mas sempre trazendo bastante reflexão pra gente. Ele diz que ante as aflições nós temos algumas categorias de pessoas. Primeiro ele diz que a primeira categoria é do impulsivo. E ele diz que o impulsivo, ante as aflições, quase sempre converte a aflição em crime ou falta grave.
Vamos refletir um pouquinho sobre isso. O impulsivo ante as aflições, né? Chegou aquela aflição, o impulsivo geralmente ele recebe aquela aflição e quase sempre converte em crime ou falta grave. Por quê? Porque ele é aquela expressão que a gente usa, fica cego, né? A gente fica cego ante aquele problema, ante aquela situação de estresse. E aí, o nosso lado instintivo, ele toma conta de todos os nossos pensamentos, daquele nosso lado mais espiritualizado, a nossa raiz mais instintiva, ela toma conta de tudo isso. E aí a gente converte essa aflição em crime ou falta grave, né? Chegou aquele problema, eu vou falar assim, não vou resolver isso agora. Cuidado, calma, respira, pensa, porque se você for agir naquele momento, certamente você vai ter uma falta grave ou vai cometer um crime, né? São coisas que acontecem com o impulsivo ante as aflições. Muita gente que comete crime, assim, geralmente é exatamente uma fala como essa. Fala assim, na hora eu não pensei, na hora eu só quis fazer, fiquei cego, não consegui fazer nada, só quis me vingar, só quis... É aí que surge esse problema, né? Eu até citei um exemplo no outro estudo que eu fiz sobre isso, mas não é para me botar como bonzinho não, tá? Vou contar para vocês uma situação. Na semana que a gente voltou com a mocidade, lá na nossa casa, tinha toda aquela expectativa, né? A gente vai voltar com a mocidade, como é que vai ser? Precisa ser um encontro legal, será que os jovens vão voltar? O que será que vai acontecer? A gente tem que pensar no distanciamento, tem que pensar no álcool, tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. E a gente, como evangelizador, a gente fica, né, toda aquela responsabilidade, toda aquela situação. Chegou o dia do encontro, a gente teve um encontro maravilhoso, deu tudo certo, tudo, os jovens voltaram, tiveram presente, participaram, deu tudo certo. Saindo da casa espírita, retornando para minha casa feliz e contente, assoviando, né, que tinha dado tudo certo, meu coração estava felizinho. E aí eu fui parar num cruzamento para ir para minha casa. De repente eu só escuto aquele barulho, BOW! E aquele negocinho você tá dentro do carro, você vai para frente assim. E aí eu só fechei meu olho e falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Saí eu do carro, veio um rapaz, saltou do outro carro, tinha batido na traseira do carro que eu estava dirigindo, que não era nem meu, que eu tinha pego emprestado para ir para casa espírita. Olha só como é que as coisas são. Como eu estava levando muitas coisas, falei assim, vou pegar emprestado, melhor do que ir de ônibus ou qualquer coisa, porque tinha muita coisa para levar. E aí eu saltei do carro, encontrei o rapaz. Aí o rapaz estava de lama até aqui no pescoço, que ele estava trabalhando, cavando um poço artesiano, e chegou e falou assim, meu amigo, eu estava nesse sol quente, cavando um poço até essa hora, cansado, indo para casa, desculpa, eu não te vi. E aí, após aquele encontro maravilhoso que eu estava tendo na casa espírita, né, e após imaginar aquele homem debaixo de sol quente que tem feito o dia todo trabalhando, conversei com ele, falei assim, não, tudo bem, não sei o que, tá tudo certo, vamos embora, vamos trocar número, a gente conversa depois. Era num sábado, eu falei, segunda-feira a gente fala sobre isso, vamos embora e tá tudo certo. E aí, eu sou muito de refletir sobre meus próprios atos, e eu mesmo parei e falei assim, será que se fosse uma outra ocasião, outra situação agiria dessa mesma forma? Que eu estava num dia muito feliz, estava tudo dando certo até aquele momento. Será que se eu tivesse num dia pesado de trabalho, num dia estressado, doido para chegar em casa, cansado, depois de trabalhar o dia
rasteiro, um dia que alguém mexeu um pouquinho com o seu equilíbrio energético, será que eu tomaria a mesma atitude do que eu tomei dessa maneira, da maneira que foi? Sinceramente eu espero que sim, mas eu não sei se seria dessa forma, né? Então tudo depende também da maneira que a gente recebe a aflição do momento que a gente está, né? O momento que a gente está tem muito a dizer também sobre tudo isso, mas não importa o momento se a gente estiver extremamente equilibrado e firme na tarefa, porque aí pode acontecer o que for, que eu não vou agir por impulso, né? Eu vou reprimir. Além do impulsivo, Emmanuel diz o seguinte: o impaciente ante a aflição vira desespero e começa a perder as oportunidades. O impaciente é assim, ele naturalmente já é mais nervoso, né? Não tem muito aquele negócio, às vezes tá até na casa espírita, mas tá com o pensamento em outro lugar, tá assim, tá esperando a hora de ir para casa. O impaciente, ele quer que tudo flua de uma maneira assim, no 220 na vida dele, tudo rápido, uma Ferrari tem que passar. E aí, diz o seguinte, ele costuma dizer assim: nada acontece na minha vida, nada muda, eu tô cansado, né? Um impaciente, ele tem esse pensamento: nada muda, nada acontece, fica tudo na mesma. Aquela aflição chegou e ele, ao invés de superar aquilo, não, ele tá deixando aquela situação tomar ainda mais conta dele. Um grande exemplo que a gente tem dessa impaciência é o momento que estamos vivendo hoje. Beleza, chegou a Covid, chegou, a gente tomou consciência daquilo que estava acontecendo, começaram a desencarnar pessoas, a preocupação ficou grande, a gente começou a ficar nervoso, tudo aquilo começou a mexer bastante com a gente. O que a gente fez? A gente parou, né? Paramos, quarentena, vamos ficar em casa, vamos esperar isso melhorar, vamos esperar isso passar, vamos nos manter firmes. Mas aí surgiu quem? O impaciente que Emmanuel falou. É claro que nós já estamos cansados, né? Eu já não aguento mais, estou cansado também. Mas todos nós estamos cansados. Mas o impaciente, ele vai falar assim: ai, gente, ó, cansei desse negócio de Covid, não tô aguentando mais, eu queria fazer tal coisa, não posso fazer, vou fazer só hoje, vou me dar esse direito, vou me libertar, vou fazer só hoje. Aí fez, deu tudo certo, nada aconteceu. Ele vai falar: ah, não, deu tudo certo, vou fazer mais uma vez. Por quê? Porque a impaciência tá grande, ele não quer esperar aquela situação. E vai dando tudo certo, né? Depois ele vai estar lá no meio de um bar, com um monte de gente, numa aglomeraçãozinha de 5, numa aglomeraçãozinha de 15, numa aglomeração de 20, de 50, de 100, quando ele vê, ele tá numa super aglomeração, né? E tá dando tudo certo para ele, até o momento que aquilo dá errado, que aquela aflição vem, e vem firme, e vem forte, e ele fala: poxa, isso aconteceu comigo, ah, peguei Covid, ah, isso aconteceu, poxa, tava indo tudo bem, chegou agora depois de um ano que eu fui pegar. Por quê? Porque se ele parar para pensar, ele foi impaciente, né? Tem até um meme no Facebook que é assim: quando a gente chegou, começou o negócio do Covid, tem até aqui para exemplificar para vocês. Chegou o negócio do Covid, a gente pegava assim, ó, todo aquele cuidado com a máscara, botava assim, botava na orelhinha certinha. Hoje em dia, a gente tá de máscara o dia inteiro.
chega em casa, faz assim, ó, tira e joga e bota para qualquer lado, bota para qualquer lugar e faz do jeito que a gente, ó, não tá nem mais preocupado como que a gente vai tirar, como que a gente vai botar, não. A gente já tá usando de qualquer forma, já tá acontecendo de qualquer jeito. E aí, calhou, pegou Covid. E agora? O que aconteceu? Quais foram as minhas atitudes? Será que se eu tivesse agindo da mesma forma, aconteceria? Né? O impaciente, Marise botou, às vezes uso duas. E antigamente eu lembro, quando começou bastante esse negócio de Covid, a cada 3 horas a gente tem que trocar a máscara. Gente, dificilmente você vê isso acontecendo, né? No começo acontecia, a pessoa ia e um plásticozinho e botava e acontecia, mas brotou na gente quem? O impaciente. A gente já bota aquele negócio, fica o dia inteiro, no final do dia não tá filtrando mais nada, mas a gente tá lá, né? E é exatamente isso, Marisa. Agora é hora de ter mais paciência ainda. Mas ante a aflição, o impaciente, ele não está presente. Então já tivemos aí, segundo Emmanuel, o impulsivo e o impaciente ante a aflição. Esses que não serão consolados, hein? Ele diz o seguinte ainda, que ainda tem o triste. O triste deixa passar as possibilidades de autossuperação, deixa o choro e o desânimo tomar conta. Ou seja, o triste é aquele que a aflição chegou, era aquela oportunidade dele se autossuperar, se levantar, mas ele murchou. Ele murchou, aquele problema pesou, ele enfraqueceu e deixou toda aquela situação se abater, vir forte para dentro dele, desanimou ante a prova, e aí vem o choro e o desânimo. O choro e o desânimo tomou conta dele e ele não consegue superar aquela situação. Então, às vezes o triste também, ele falha nesse quesito quando a aflição chega. E aí, além do impulsivo, do impaciente e do triste, ainda tem o ingrato. Quem é o ingrato, segundo Emmanuel? O ingrato, ele transforma em pedra e apedreja companheiros e vizinhos. Às vezes, vou dar um exemplo assim simples, na internet. Na internet a gente vê muito isso. Por quê? Às vezes a gente desconta as nossas frustrações, a gente vê as pessoas descontando as frustrações no outro, né? Qualquer tipo de frustração, aquilo que não te agrada, você desconta no outro. O ingrato é assim. O ingrato, apareceu a aflição, o problema, ele vai apedrejar o outro. Porque de tanto tomar pedrada, né, ele vai pegar aquelas pedras e vai tacar no outro. O que ele tem que fazer é transformar essa pedra, mas ele não. O ingrato, ele vai pegar e vai tacar no próximo. E é assim que forma um ciclo negativo. Porque da mesma maneira que a gente tem a corrente do bem, que a gente vai fazendo bem, ela vai se transformando, né, e chegando em outras pessoas de outra forma, a gente cria um ciclo negativo, né? Você tomou aquela pedrada, e quando você toma aquela pedrada, você pode ou segurar aqui, aproveitar dela para construir o seu muro, aquela pedra, você constrói o seu muro, ou você lança essa pedra adiante. E geralmente o ingrato, ele lança a pedra adiante. Mesmo com as aflições, nosso Pai Celestial sabe de tudo aquilo, nosso anjo da guarda, nossos companheiros, nossos mentores, nossos amigos em vida, sabe tudo aquilo que pode nos ajudar, nos auxiliar a gente superar as dificuldades. Mas se a gente for ingrato, nada disso vai servir. Se a gente for ingrato, a gente só vai reclamar, não vai gostar de estar vivendo aquela situação, vai querer que tudo passe logo, vai falar assim, não aguento mais isso,
ai, tudo acontece comigo, eu não tenho uma coisa boa na minha vida. Isso tudo é ingratidão. Vou deixando de enxergar tudo que está acontecendo de positivo e vou me apegar a tudo aquilo que é negativo. E aí ele continua. Além do impulsivo, do impaciente, do triste, do ingrato, tem o indiferente. E ele diz que o indiferente foge aos avisos que a vida dá. Só que esses avisos renovaria a sua vida. O Marise botou, pior coisa é a ingratidão, com certeza. E às vezes a gente usa assim, gratidão por isso, gratidão por aquilo, mas tá da boca para fora. É tão bom a gente ter aquela gratidão real, né? A gente olhar, agradecer pelo ar que eu respiro, né? A gente tá dando muito valor ao ar. A gente usa máscara o dia inteiro. Quando chega em casa do trabalho, que a gente tira, a gente respira sem máscara, a gente fala, nossa, gratidão por ter esse ar, por poder respirar dessa forma. Tantas pessoas que estão assim, não estão conseguindo respirar, literalmente, né? É tão bom a gente poder respirar, é tão bom a gente poder abraçar um companheiro, e coisa que a gente não está podendo fazer agora, né? É tão bom a gente poder sair, coisas simples, é tão bom a gente poder sair por aí, falar assim, hoje eu vou na rua, hoje eu vou no mercado, hoje eu vou no cinema, hoje eu vou na praia, hoje eu vou na rua, num restaurante, vou comer fora. É tão bom essa liberdade que, devido a essa situação, a gente não está acontecendo. Então que a gente possa ser mais grato por todas essas situações, né? E ele fala do indiferente, que o indiferente foge aos avisos que a vida dá. Tá acontecendo as coisas, ele tá assim, deixa. Tá bom. É o deixa a vida me levar, né? Não, tá bom. Vai, não, tá acontecendo, mas tudo bem. Não vou mexer nisso agora não, deixa pra lá. O indiferente, ele vai deixando as coisas passar, vai acumulando. Mas Emmanuel diz que aquela situação que ele perde é aquilo que renovaria a sua vida. Olha como é que isso é profundo. Emmanuel diz que às vezes essas oportunidades que a gente deixa passar, seria elas a renovadora das nossas vidas. Então algo assim muito, muito profundo. E aí chegamos ao último. Falamos do impulsivo, impaciente, do triste, do ingrato, do indiferente. E por último ele fecha com um leviano. Ele diz que o leviano esquece os ensinamentos, perde a vontade de elevar-se por outros interesses. Bom, o leviano é aquele que tem o conhecimento, que sabe do que precisa fazer, mas ele esquece tudo isso. Ele fala assim, vou viver da minha forma. Não tô nem aí, já vou fazer as minhas coisas, vou viver em prol de mim mesmo, ninguém vai fazer nada por mim, eu tenho que fazer as coisas por mim. E ele vai vivendo só para ele, só para ele, só para ele, só para ele. Só que no fim, ele vai ver que essa vida só para ele vai ser aquela frase marcante que o Evangelho traz pra gente, que é, já recebeu a sua recompensa, né? Exatamente isso. O leviano, ele viveu tanto para ele, que quando ele chegar na pátria espiritual, que querer reivindicar qualquer coisa, vai falar assim, não, na terra você já recebeu sua recompensa. Agora você tem que retornar, você tem que fazer algo para o seu campo espiritual, porque para o seu campo material você já trabalhou muito isso. Então você tem que mudar de outra forma. E aí vem uma pergunta pra gente. Quem de nós é um desses daí? Será que às vezes a gente é impulsivo? Será que às vezes a gente é impaciente? Ou triste, ou ingrato, ou indiferente, ou leviano? Aonde que a gente se encaixa? Bom, depende, né? Depende das fases da nossa vida. Às vezes eu estou numa fase da minha vida que eu sou mais impaciente, né? Às vezes eu estou numa fase da minha vida mais impaciente. E às vezes eu estou numa fase um pouco triste,
às vezes eu estou numa fase que eu junto a impulsividade com a ingratidão, às vezes eu já superei isso, mas de certo já passamos por todas essas fases da nossa vida. Podemos estar em alguma delas agora, ou superar de uma certa maneira e mais para frente retomar de outra forma. Então, às vezes, a gente já passou por elas, ou vai passar por alguma delas, ou passamos por todas, mas a gente passa, né? Faz parte disso. Mas ele diz o contrário. Tirando tudo isso, como que a gente tem que passar pela aflição e ser consolado? Já entendemos que nem todos os aflitos vão ser consolados, mas como então eu vou ser aquele aflitinho que vai conseguir a consolação? E Emmanuel fala sobre o espírito prudente. Ele diz que o espírito prudente, diferente de todos esses outros, ele recebe a aflição e diz, como o oleiro vê no fogo recursos para solidez e beleza ao vaso que idealiza. E aí, quando eu li isso, confesso a vocês que eu não sabia o que fazia um oleiro. Eu falei assim, nunca ouvi falar nessa profissão, mas quando a gente está estudando a doutrina espírita, eu falei assim, doutrina espírita é muito cultura, né? Tantas palavras que às vezes a gente está lendo se a gente for ler a Gênesis, então, o livro dos médios, a gente vê cada palavra que a gente fala assim, eu não faço a menor ideia do que é isso. Então, por isso que estudar a doutrina espírita é estudar com o dicionário do lado. Não adianta eu estudar, não entendi essa palavra, vou deixar passar. Eu tenho que saber, porque senão eu não vou entender o que quis dizer, né? Às vezes a gente já tem a dificuldadezinha de entender o que quis dizer. E aí lá fui eu pesquisar o que é oleiro. Não sei se alguém que está assistindo também, se todo mundo sabe, se alguém também não sabe, mas eu falei assim, vou falar para todo mundo que como eu não sabia, pode ser que alguém também não saiba. Oleiro é aquela pessoa que tem um trabalho maravilhoso, e eu senti até vergonha quando eu falei assim, eu não sei o que um oleiro faz. E depois quando eu descobri, eu falei assim, gente, é uma pessoa tão maravilhosa e eu não sabia. É aquela pessoa que faz os trabalhos de porcelana, que faz os vasos, que através da manipulação do barro também, de todos aqueles elementos para fazer os vasos, as porcelanas, vidros, um trabalho lindíssimo, né? Então ele cita o exemplo que, como o oleiro vê no fogo recursos para solidez e beleza ao vaso que idealiza. Pensa no oleiro. Ele diz que o espírito prudente é como o oleiro. Chegou a aflição, chegou, vamos supor, um barro. O oleiro, ele olha aquele barro e fala assim, vou transformar num vaso lindíssimo. E através do fogo ele vai moldando, ele vai fazendo um pedaço, vai juntando, vai passando a mão e bota na água e vai passando, e vai fazendo e vai moldando. Cria um vaso lindíssimo através daquele trabalho que ele idealizou. Então ele diz que o espírito prudente, quando ele vê a aflição, ele idealiza não aquela aflição, ele idealiza o que ele vai fazer daquela aflição. Ele já vê aquele problema e fala assim, eu vou superar isso e vou fazer isso dessa superação, né? É uma coisa assim, é um exemplo lindíssimo que ele dá. A Mari botou assim, beijo Mari. Sabedoria para enxergar as oportunidades de crescimento que aquele obstáculo está nos trazendo. É exatamente isso. Veio aquela dificuldade, ele olhou e falou assim, eu vou superar isso e vou trazer coisas lindíssimas. Vou citar um exemplo. Eu não sei se vocês já viram, mas tem muita gente, isso acontece com muita gente. Tem uma ONG de uma mulher que o filho dela desapareceu. O filho dela desapareceu e ela está há anos, esse filho não voltou a aparecer, mais de 20 anos. Ela criou uma ONG para ajudar outras mães que os filhos desaparecem. E ela conseguiu achar outros filhos de outras mães que desapareceram, de entes queridos que desapareceram. Então ela não conseguiu o dela, mas ela transformou aquela dor dela, que eu imagino que seja uma dor
insuportável para uma mãe ter um filho desaparecido, né? Ela transformou aquela dor dela num vaso lindíssimo, que rendeu frutos maravilhosos, conseguiu ajudar muita gente. Quantas pessoas que passam por essas situações de uma dor profunda, de uma dor forte, e dessa dor ela transformou em algo lindíssimo, né? É algo assim fantástico, fantástico. São pessoas assim admiráveis, emociona demais a gente quando a gente vê que essas pessoas, elas pegaram aquela dor profunda delas e transformaram em algo em benefício do próximo. Esse é o espírito prudente. Esse é o espírito que não deixa se abater ante as aflições, e esses serão espíritos que certamente serão consolados. Essas pessoas, quando retornarem à pátria espiritual, certamente, apesar de não alcançarem o objetivo que elas estavam procurando aqui, certamente na pátria espiritual vão conseguir alcançar esse objetivo de uma maneira lindíssima, porque além de superada, a prova, a dificuldade, ela vai estar ajudando outras pessoas a superar. É algo assim fantástico, que a gente tem que exaltar demais, né? E aí Emmanuel finaliza falando que a aflição é a porta de acesso para o engrandecimento espiritual. Ele diz o seguinte: só quem enxerga a aflição dessa forma vai conseguir extrair o melhor dela. É através da resistência, perseverança e confiança que alcançaremos todos os objetivos a qual somos chamados e estamos destinados. Nossa, isso não é muito lindo? Ele diz que a gente deve enxergar a aflição, e depois que a gente enxergar essa aflição, tomar conhecimento, a gente vai conseguir extrair o melhor dela. Através de quê? Da nossa resistência. Vai vir a aflição e eu vou resistir a essa dificuldade. Além de resistir, eu vou perseverar. Ele diz que a perseverança vai estar presente. Mesmo que tenha dias que a gente esteja cansado de lutar, cansado de batalhar, a gente tem que perseverar. E ter confiança. Ele diz que seremos confiantes para superar isso. Por mais que às vezes a gente esteja desconfiante, a gente tem que chegar e falar assim, chega, bate no roxinho e fala assim, chega, vambora, né? Tem que ser perseverante, tem que superar. E ele diz que assim alcançaremos o objetivo a qual nós somos chamados e estamos destinados, né? Nós somos chamados o tempo inteiro. Jesus nos chamou o tempo inteiro, Ele nos chama, Ele está presente dentro da gente, nos mostrou o caminho, Jesus está nos convidando. E diz o seguinte, a qual nós estamos destinados. Isso não é confortante para a gente? A gente saber que a gente está destinado à felicidade, a gente saber que a gente está destinado a uma vida plena, a uma vida tranquila, a evolução espiritual. Nós fomos criados para ser perfeitos. Deus nos criou para a gente ser perfeito e aguarda que a gente passe por todas essas etapas e alcance a perfeição. É isso que Ele está esperando de nós. E é isso que nós podemos oferecer. É através das nossas atitudes do nosso dia a dia que nós vamos oferecer isso mesmo. E aí, para a gente finalizar, né, Ernesto, eu que agradeço, sempre um prazer, uma honra muito grande. E aproveito para agradecer também a todos os companheiros que estão aí assistindo. Para a gente finalizar, já que exaltamos muito o Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe um texto de Lacordaire, que é no final do capítulo Bem-aventurados aflitos, na introdução dos Espíritos, aquela parte que todos os Espíritos, alguns Espíritos deixam mensagens para a gente. Tem uma mensagem que diz bem e mal sofrer, né? E ele diz assim, exatamente, a gente vai ver que é esse texto de Emmanuel no Evangelho todo trabalhado. Diz assim: quando Cristo disse,
bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral a todos que sofrem, visto que todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, estão sofrendo. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que falte-lhe coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na vontade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma acessão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta está no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister de num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje das tenazes uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento e de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando escutardes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, bem-aventurados aflitos, da cólera ou do desespero, dizei de vós convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir assim: bem-aventurado os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, gente, é uma mensagem grande, mas é uma mensagem que resume tudo isso que a gente fala. Então, para a gente finalizar bonito com essa última frase, o que bem-aventurados quer dizer? Bem-aventurados aflitos quer dizer que bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado, multiplicará por mais de 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, todas essas dificuldades que a gente está passando, após esse momento de pandemia, vai vir um momento de tranquilidade, vai vir um momento de repouso. Isso faz parte. E todas as dificuldades individuais que a gente tiver na nossa vida, que a gente tenha força para superar, que a gente tenha essa vontade ainda maior de transformar com a consciência plena e tranquila de que isso faz parte do progresso e que o repouso virá e que eu sou capaz de ultrapassar todas essas dificuldades de uma maneira assim mais tranquila possível, tá bom? Então, gente, é essa reflexão que o Evangelho traz pra gente, através também da página de Emmanuel, psicografia do nosso querido companheiro Chico, do livro
reconforto, né? A gente faz a uniãozinha do livro junto com o Evangelho e o nosso coração fica muito feliz, né? Que só depende de nós, né? Depende muito da gente. Então a gente vai fazer a prece final. Antes disso, deixa eu ver se mais alguém colocou mais alguma coisinha. Marise, obrigado. Obrigado, Linaldo. Mari também. Semana passada foi a Mari, né? Ou 2 semanas atrás. A Mari, grande amiga e grande divulgadora da doutrina também. Os companheiros da Atmos, Conceição, Ernesto, Isabel, Cláudia. Obrigado, gente. Vamos então fazer a nossa prece final. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco no ao vivo e agradecer também as pessoas que verão depois, né? Porque sempre eu sou assim. Passou uma palestra às vezes que eu perdi. O nosso estudo lá no SEG é hoje também, então hoje não consegui ver a palestra de lá. Aí amanhã, ou a hora que eu tiver um tempinho, eu assisto, né? Então todos aqueles que irão assistir depois também, que recebam um grande abraço, né? Vamos todos então fechar os nossos olhos em agradecimento. Agradecer a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de poder estudar o Evangelho que nos traz tanta paz, tanta luz, que nos traz tanto conhecimento. Agradecer por poder estarmos reunidos, ainda que através da tecnologia, mas sabemos que existe a presença dos companheiros espirituais na casa de cada um de nós que estamos escutando essas palavras, que estamos sintonizados. Alegres estamos por essa oportunidade. E ante as aflições que a gente tiver na nossa vida, que a gente possa estar firme, que a gente possa estar forte e que a gente saiba o que é necessário para a gente. Não que Deus pegue e tire essa dor, esses problemas da gente, não. Que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça para que eu seja capaz de superar essas dificuldades, para que eu esteja forte e para que eu esteja firme e supere essas dificuldades com os meus passos, com a minha caminhada, com o auxílio de todos esses companheiros encarnados e desencarnados que nos cercam. Sabemos, Senhor, desse momento que estamos vivendo, é um momento necessário e que o Covid possa cumprir todo o seu trabalho logo e deixar a gente para que a gente possa voltar a nos reunir, a estarmos firmes e principalmente que a gente tire aprendizado dessa situação. Que os companheiros espirituais nos abençoem, nos auxiliem, agora e sempre, com a graça de Deus. Então, gente, graças a Deus, muito obrigado mesmo por essa troca de energias. Espero em breve que a gente possa nos reunir pessoalmente e que a gente possa nos abraçar, que a gente possa nos beijar, que a gente possa estar presentes, firmes uns com os outros, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todo mundo e espero próxima oportunidade para a gente estar reunido, tá bom? Beijo, boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigado, Ernesto.